exclusivo objetivo de realizar essa prestação indireta, essa prestação descentralizada do serviço. Muito bem. Quando há prestação indireta por outorga, portanto, a pessoa prestadora é uma pessoa criada pelo próprio Estado. Agora, existe também a prestação indireta, não por outorga, mas a prestação indireta por delegação. Na prestação indireta por delegação, a pessoa encarregada de executar o serviço não é uma pessoa criada pelo Estado. É uma pessoa selecionada entre os particulares mediante um processo licitatório. Na prestação indireta por delegação, o serviço é entregue a uma empresa particular. Organize isso na sua cabeça. Então, as formas de prestação de serviço público são basicamente duas. Prestação direta, quando é o próprio Estado, a administração direta, que realiza a prestação, pense no caso de um hospital. E a prestação indireta, quando a execução é feita por outra pessoa. A prestação indireta, por sua vez, se divide em por outorga, quando a pessoa é criada pelo Estado para executar o serviço, e prestação indireta por delegação, quando o Estado transfere a uma empresa privada, mediante procedimento licitatório, a execução do serviço público. Bem, eu queria falar um pouquinho agora sobre as formas de remuneração do serviço público. Como que se pode cobrar pela prestação de um serviço público, tendo em vista essas várias formas de prestação? Bem, quando o serviço público é prestado diretamente pelo Estado, ele é remunerado por meio do pagamento de taxas. Taxas são uma espécie de tributo. Um tributo submetido aos princípios da legalidade e da anterioridade. Por isso que quando uma taxa é criada, é necessária uma lei, e para que seja exigida, é indispensável o cumprimento do intervalo da anterioridade. Prestação direta de serviço público, remuneração por meio de taxa, uma exigência com natureza tributária. Bem, quando a prestação do serviço público é indireta por outorga, quando há uma outra pessoa estatal realizando a prestação, como é o caso das autarquias e das fundações públicas, a remuneração também se dá por meio de taxa. Agora, na prestação indireta por delegação, não há taxa. Na prestação indireta por delegação, a remuneração se faz por meio da cobrança de tarifa. E tarifa é muito diferente de taxa. A tarifa não tem natureza tributária. Tarifa pode ser chamada também de preço público. Tarifa e preço público são nomes diferentes que designam o mesmo instituto. Tarifa ou preço público é a forma de remuneração de um prestador particular. Forma de remuneração paga diretamente pelo usuário. Então, prestação de serviço público direta, a cobrança tem natureza de taxa. Indireta por outorga, natureza de taxa. Indireta por delegação, a natureza é de tarifa. Como a tarifa não é um tributo, e sim uma contraprestação de natureza administrativa, a tarifa não se sujeita aos princípios do direito tributário. Por isso, uma tarifa não precisa ser criada ou modificada por lei, pode ser por simples ato administrativo. E quando criada ou majorada essa tarifa, não há necessidade de respeitar o intervalo mínimo da anterioridade, pois o intervalo mínimo da anterioridade só vale para exigências de natureza tributária, o que não é o caso da tarifa. Tudo bem? Então, já vimos uma porção de coisas. Vimos que a Constituição divide dois campos clássicos de atuação: serviço público, atuação própria do Estado, atividade econômica, a esfera de interesses do particular.
vimos que esses dois campos não admitem, a não ser excepcionalmente, a atuação da outra figura. Quero dizer que a prestação de serviços públicos por particulares só pode se dar em casos excepcionais, quando o próprio Estado realiza a delegação dessa prestação. Pela mesma razão, o Estado só pode intervir no domínio econômico, realizando a prestação direta de atividade econômica em situações de relevante interesse público e imperativos da segurança nacional. Vimos também que o serviço público pode ser prestado basicamente de duas formas: prestação direta pelo Estado ou indireta por outorga, quando há uma pessoa estatal, ou ainda indireta por delegação, quando o Estado convoca, mediante procedimento licitatório, um particular para realizar essa prestação. Prestação direta e prestação indireta por outorga, a remuneração tem natureza de taxa. É um tributo que respeita a legalidade e a anterioridade. Prestação indireta por delegação, a remuneração tem natureza de tarifa. Não precisa de lei e não precisa respeitar a anterioridade. Bem, vamos aprofundar agora em dois pontos muito importantes. Primeiro ponto que merece um aprofundamento interessante. Quando eu disse que a prestação do serviço pode ser direta, feita pelo próprio Estado, eu dei uma simplificada no assunto. Porque, na verdade, quando há prestação direta pelo Estado de um serviço público, a execução material da prestação pode ser feita por agentes públicos ou por particulares contratados para essa prestação. A prestação direta de serviço público pode ser feita por agentes públicos ou por particulares contratados para fazer essa prestação. Cuidado, porque essa convocação de particulares não se confunde com a prestação indireta por delegação. No caso da prestação direta de serviço com apoio de particulares, esses particulares não são remunerados diretamente pelo usuário do serviço. O grande exemplo é o serviço público de coleta de lixo. O serviço público de coleta de lixo é um serviço público municipal, que em quase todos os municípios brasileiros é feito com o apoio de empresas privadas. O Estado pode também fazer essa prestação. Mas aí é necessário manter um aparato de caminhões, toda uma estrutura de apoio, servidores públicos encarregados da coleta de lixo. Às vezes dá muito trabalho fazer isso. Por isso é muito comum que esse serviço seja terceirizado. É uma prestação direta, mas com o apoio de particulares. Aí é aberto um procedimento licitatório, normalmente uma concorrência pública, e selecionada uma empresa que realizará a execução material desse serviço em nome do Estado. Aí, o caminhão não será da prefeitura, o caminhão de lixo será dessa empresa terceirizada. O lixeiro não será um funcionário público, mas um empregado terceirizado. É uma prestação direta com apoio de particulares. Muito interessante. Essa prestação direta com apoio de particulares é uma prestação feita em nome do Estado e não em nome do prestador. Quando uma empresa de coleta de lixo faz essa atividade, ela está atuando em nome do Estado, apenas realizando a execução material, mas é como se o Estado estivesse ali agindo. Ao contrário das concessões e permissões, em que o concessionário permissionário age em nome próprio. Ele está ali, ele mesmo, fazendo a prestação e assumindo a responsabilidade dessa atividade. Interessante. Na prestação direta do serviço público com apoio de particulares, essa terceirização, por exemplo, da coleta de lixo, os prejuízos causados ao usuário são indenizados pelo Estado e não pela empresa prestadora. Porque essa empresa prestadora, ela não tem relação jurídica direta com o usuário. Essa empresa terceirizada que executa materialmente o serviço só tem relação com o Estado.
Então, ela está ali realizando a prestação, mas se causar dano, é o Estado que indeniza. Essa empresa terceirizada não pode ser acionada se, por